Eu sou Paula Leal, está começando mais um programa As Liberais. Antes de passar aqui para a Branca Nunes apresentar a nossa convidada de hoje, quero dar um recado para você que gosta do conteúdo da Revista Oeste, mas ainda não é assinante, aponte o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou se você estiver acompanhando a gente pelo celular, é só clicar num link que também vai aparecer ao longo do programa ou entrar em revistaoeste.com. Com a assinatura, você tem acesso a todo o conteúdo exclusivo da Revista Oeste. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, não aceita financiamento de partidos políticos, por isso a sua assinatura é muito importante para que a gente continue a exercer um jornalismo independente. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube para acompanhar aqui o programa As Liberais, Estúdio Oeste, Oestecast e agora o nosso programa diário Oeste Sem Filtro. Deixe o seu like, ative as notificações, faça seu comentário e participe com a gente. É isso, dado o recado, vamos lá, Branca, tudo bem? Tudo ótimo, Paula. Hoje a convidada das Liberais é a Lana Romani. Ela é fundadora e presidente do movimento Escolas Abertas. Lana, eu sou fã do movimento como mãe e como jornalista também. Você sabe, a gente conversa sobre ele faz tempo. Faz 2 anos. Eu queria que você contasse um pouco para quem ainda não conhece o movimento, o que é, como é que surgiu o Escolas Abertas. Legal. Bom, antes de tudo, super obrigada pelo espaço, né? E contar um pouco da gente aqui e convidar mais pais para fazer parte desse movimento. Então, o Escolas Abertas, ele foi um movimento que surgiu em novembro de 2020, né? Na pandemia, meio da pandemia. E nós somos a voz das famílias indignadas quando tudo já estava aberto e os filhos da gente continuavam fora da escola. Então, a gente tinha botecos abertos, Brasileirão acontecendo, bufês infantis abertos e as escolas continuavam fechadas. Então, a gente começou lutando pela reabertura das escolas em São Paulo. Esse movimento tomou uma proporção gigantesca e ele invadiu o Brasil para mais de 22 estados. Então, hoje a gente está em mais de 600 municípios espalhados pelo Brasil. A gente teve várias conquistas ao longo da pandemia, como educação para todos, acabando com os rodízios, a eliminação das máscaras, já que nas lojas, nos shoppings não era necessário máscaras, porque dentro da escola sim. Né? Uma vez que a ciência já mostrava que as máscaras, né, se fora da escola não precisava usar, por que dentro da escola precisava? E aí a gente percebeu que essa voz, né, que tanto ecoou na pandemia, ela não podia morrer. Porque ao longo da nossa trajetória, a gente percebeu que nessa briga pelo básico, que era a educação, a gente ouvia de tudo, com exceção de uma única palavra, que era aluno. Então, a gente queria, né, brigar pelos nossos filhos dentro de sala de aula e ninguém pensava no aluno, no bem-estar daquela criança, daquele adolescente. Então, a gente viu que existia um espaço enorme para ser ocupado, né, que são as famílias representando o direito dos seus filhos de estudar. Lana, mas foi uma conversa de um grupo de WhatsApp, de mesa de bar? Foi exatamente assim. Quantas mulheres no início? Assim, então, foi uma loucura. Eu conheci a Isabel, que foi a pessoa que eu conheci numa festa infantil, num buffet infantil, no interior, né? Quando eu fui buscar meu filho numa festinha. E aí ela estava lá com os filhos dela. E ela me contando como estava a abertura das escolas no mundo. Indignada com o que estava acontecendo em São Paulo e de que o próprio governo do estado e as prefeituras não estavam aplicando a lei. E aí eu peguei o telefone dela, ela pegou o meu, isso foi um sábado, domingo ela me passou um artigo. E aí a gente descobriu que a gente estava na mesma escola, nossos filhos estavam na mesma escola, por acaso, porque nossa diferença de idade de filhos era enorme, então eu não a conhecia. E aí eu falei, vamos conversar com a escola e tal. E ela falou, não, mas o problema não está na escola, o problema está na lei. A gente precisa brigar pela mudança da lei. Falei, como é que faz isso? Ela falou, também não sei. Falei, então vamos atrás. E aí na segunda a gente foi atrás,
Logo, a gente contactou um advogado que explicou que a gente precisava entrar com uma ação civil popular, pública, contra a Prefeitura e o governo do Estado de São Paulo. Aí a gente abriu um grupo de WhatsApp, a gente saiu daquele grupo de escola, que estava uma discussãozinha em grupo de escola, a gente falou, ó, não é mais um grupo de escola, é um grupo aberto. Vamos abrir. A gente abriu o primeiro WhatsApp, ele explodiu em menos de 20 minutos. Daí a gente abriu o segundo WhatsApp, aí ele explodiu de novo. Aí a gente abriu um Telegram, daí nisso eu comecei a escrever um manifesto, junto com a Bel e com a Vera Vidigal, que era uma outra pessoa que super ajudou a gente e nos assessorou, que é advogada. E aí a gente falou, o que a gente escreve, né, no Instagram? Eu falei, bota aí, escolas abertas. Foi assim. E aí, quando a gente foi ver... Autoexplicativo. Autoexplicativo. Né? Explodiu. Aí eu mandei uma mensagem, na época, para a Jovem Pan, né, me apresentando e tal, pedindo para conversar com o Tutinha, para ele me ajudar a trazer a mídia, né, e engajar a população. Ele me respondeu na hora, me convidou para ir para uma reunião 2 dias depois, eu estava lá, 2 dias depois. Aí, no meio da explicação, ele já começou a falar, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Aí chegou o câmera, o jornalista, você não tem ideia. O circo estava armado, a gente gravou. Isso era uma quarta, domingo era o segundo turno de eleição municipal. A gente só combinou, não vamos botar isso no ar antes, porque se for por ar pode dar algum problema, né, de mudar o rumo das eleições. E aí, segunda-feira foi para o ar. Junto disso, veio uma matéria do Estadão no mesmo dia. E quando a gente viu, a gente estava no olho do furacão, processando a prefeitura, o Estado, né? Assim, no meu CPF, porque eu fui descobrir que uma ação popular era, tipo, tinha que estar ligada a algum CPF. Mas quando eu descobri isso, né, de totalmente ingênua, isso já era tarde. Luana, bom... Aí você já estava no meio da confusão toda, eu tava em todos os canais, entendeu? Meu rosto, meu pai falava, o que está acontecendo? Os meus irmãos falavam, você é louca, né? E eu falava, gente, agora, né? Vamos embora. Foi isso. Bom, primeiro eu queria parabenizar pela iniciativa. Obrigada. Também a gente acompanhou e cobriu aqui também na Revista Oeste o movimento Escolas Abertas. Acredito muito nesse tipo de participação da sociedade civil também, né? Sim. Acho que tem tudo para dar certo quando um movimento parte da sociedade, né? Mas queria te perguntar, você falou que acionou então a prefeitura, né? Porque o então prefeito de São Paulo, Bruno Covas, chegou a acionar o Ministério Público para investigar o movimento Escolas Abertas? Foi não, isso? na verdade, ele mandou, não foi bem assim, ele mandou uma nota pela Folha de São Paulo, como um recado, que se a gente não parasse, ele mandaria investigar. Mas mesmo que ele investigasse, caso ele tenha investigado, você vê, não deu em nada, porque não tem nada, né? Então era isso, ele realmente estava incomodado, ou ele, ou a equipe dele, porque a gente realmente sentou com a prefeitura muitas vezes, a gente nunca conseguiu naquela época diálogo. Pois é, quais eram as maiores barreiras, assim, as resistências que vocês enfrentaram? Vocês conversaram com político, com professor, sindicato, como que era? A gente, quando começou, a primeira reunião que a gente teve foi na prefeitura. E ali ficou muito claro que as prefeituras não estavam, assim, ficou aparente, né? A gente concluiu que existia um acordo entre sindicato e prefeitura para não reabertura das escolas, porque a própria lei que o governo de São Paulo fez falava que as escolas tinham que abrir a partir da 4ª semana que a cidade entrasse na fase amarela. Então, depois de 4 semanas da cidade na fase amarela, tinha que abrir as escolas, assim como teve comércio, restaurante e tudo. Mas as escolas não cumpriram essa agenda, né? E aí a gente, quando começou a ir atrás, a gente começou a ver que o problema estava nessa força do sindicato dos professores, né? E um pouco preocupados com as famílias e principalmente com os alunos. E assim, a nossa discussão com a prefeitura sempre foi muito difícil, né? Muito fechada. Eles nunca nos receberam, nem... Assim, o Bruno Covas nunca recebeu a gente, né? Quem recebeu a gente sempre foram os secretários, os assessores e tal. E as desculpas, nada científicas, porque o Escolas Abertas, ele é um movimento da sociedade civil, né, formado por famílias, mães e pais, mas a gente é embasado em ciência, em especialistas, né, científicos. Então, no primeiro momento, a gente sempre esteve junto com os médicos, com o movimento de médicos, pediatras, infectologistas do Brasil inteiro. Mais de 300 médicos, né, compunham essa parceria dos movimentos. E a gente acompanhava a abertura das escolas no mundo inteiro, inclusive os problemas da não abertura, que iam muito além do aprendizado, né?
que era um problema de saúde mental, um problema no Brasil de fome, porque muitas crianças só comem na escola, era um problema de segurança, de assistencialismo, porque a mãe precisa trabalhar, enfim, e a prefeitura, assim, pouco se preocupava com isso, diferente Ana, do governo. Mas é porque o que eu senti acompanhando vocês desde sempre é que, assim, o movimento é a prova de que quando a sociedade civil organizada pressiona o poder público, o poder público age. Porque realmente as coisas começaram a mudar. Sim. As coisas começaram a andar quando a gente acordou. Então a gente brinca que a gente foi a zebra da pandemia. Porque eles sempre souberam lidar, né? Governo... As escolas, assim, só que estaria fechada até hoje. Estaria fechada até o início de 2022. É. Pelo que a gente ouviu dos próprios secretários, pessoas que compõem o governo ou a prefeitura. Então, assim, estava tudo muito quieto, sociedade quieta, governo e prefeitura quieto, professores quietos, sindicatos quietos, as associações das escolas quietas. Estava cômodo. Né? Tirando as escolas menores e médias, que estavam se mobilizando, né? Que muitas quebraram e fecharam, porque são escolas pequenas, eles nunca enfrentaram um sistema diferente da Associação de Restaurantes, de comerciantes, de shoppings, que se uniram e falaram, pera pouco, né? Essa história de economia a gente vê depois, não vai rolar. Essa era a sensação dos comerciantes, por exemplo. Isso não aconteceu nas escolas, né? Então, essa força não vinha. Então, veio da sociedade civil, né, em novembro, até tardiamente, vamos falar assim, porque realmente brasileiro não é um povo que até então estava muito acostumado a ser ativista, né? E eu acho que veio essa revolta, né? Como assim, tudo está aberto e a escola está fechada? E é isso que você falou. A gente ouviu do então governador, na época, Rodrigo Garcia, né, que nada como a sociedade civil organizada para fazer a máquina pública andar. Quando ele nos parabenizou, dizendo quando a gente conseguiu, nessa briga de braço mesmo, abrir as escolas. O maior aliado de vocês no poder público foi o Rocieli? Sem dúvida nenhuma. Rocieli Rocieli Soares. Sem dúvida, ele foi uma peça essencial nessa jogada. E eu acho que o mais importante que a gente descobriu foi isso. A gente vê que a sociedade civil organizada, com fatos e dados, né, científicos, junto com o poder público, faz o negócio andar. Sozinha é muito mais difícil. É claro que se a gente não tivesse uma pessoa como o Rocieli ali dentro, teria sido mais difícil, sem dúvida. Né? Assim como ele sem a gente igual. Porque o Rocieli, desde o início, ele também era um defensor das escolas abertas. Mas ele era uma pessoa solitária dentro do governo do Estado, uma única voz, querendo abrir, quando todas as outras mandavam fechar. Né? Então, ele foi uma parceria que foi essencial. Ilana, participam desse movimento famílias de escola pública e particular? Eu acho isso importante também. Sim, acho que o mais importante é deixar isso claro. Porque é o seguinte, em escola pública, como em muitos setores do funcionalismo público, eles estavam em casas, recebendo sem trabalhar. Os professores. Os professores, né? Então tinha essa questão, talvez, de uma certa resistência de voltar, porque eles estavam em casa, fazendo aula online, né? Pois é, mas na escola, você sentiu que teve alguma diferença, por exemplo, na escola particular, de uma pressão maior para voltar logo da escola pública, por exemplo? A gente tem muitos professores no movimento, né? Então, primeiro que, assim, antes de tudo, o movimento ele é um movimento de escolas, né? De pais. Não importa se é pública ou privada. É para garantir o direito do seu filho estudar e ter uma boa educação. Então, antes de tudo, indifere se ela é pública ou privada. E a gente tem muitos professores no movimento, né, que compõem o movimento, que são apoiadores do movimento. E o que a gente vê é que, assim, independente da pública ou da privada, né, esses professores não se sentiam representados pelo sindicato, né, que pressionava pela não abertura das escolas. É claro que as escolas privadas tinham muito mais condições, né, nem todas, claro, mas de manter uma aula online, né, porque ela conseguiu se estruturar, até por ela ser privada, mas isso não quer dizer que nenhuma escola pública estava pronta, muito pelo contrário. Né, a gente tinha muitas escolas públicas prontas, né, então, por que não abrir as que são prontas?
O que o governo ou a prefeitura fizeram naquele tempo para deixar as escolas prontas para voltar às aulas, né? Então, essa era a pergunta que tinha que ter sido feita. E não nivelar para baixo e falou, bom, se tem 2 que não estão prontas, fecha tudo. Esse é o grande problema. E o que a gente via é que muitos professores realmente lutavam contra a abertura, né? Mas, por outro lado, muitos também estavam fazendo assim o máximo para fazer uma busca ativa dos seus alunos, de levar o trabalho para os alunos em casa. Porque o que aconteceu na rede pública é que praticamente metade da rede pública não teve aula, né? Por N motivos. Né? Por N motivos. Desde a falta da internet, né? Sim. Que era um instrumento básico. Sim. Até o que você usar, receber um celular, normalmente... Computador, né? Não tinha. Exato. Imagina que a mãe, às vezes, sei lá, é uma manicure. E ela não deixou de trabalhar. Ou uma pessoa que arruma a sua casa. Ela tem um celular para a casa inteira. Como é que aquele filho vai estudar? Então, é irreal, num país como o nosso, você achar que a aula online vai resolver. Não vai. Né? Então, assim, essas crianças, elas ficaram totalmente largadas. E é também, né, Lana, irreal pensar que essas crianças ficaram dentro de casa, isoladas. Sim. Pois é, acho que esse é um outro problema, a questão da socialização dessas crianças que ficaram dúvida. quase 2 anos. É, né? não, mas isso é nas escolas públicas, em classes sociais mais baixas, as crianças ficaram 2 anos de férias na rua, convivendo com o que fosse, fora aumento de entendeu? abuso, de violência. Sem os dúvida. pais. É isso. Então, assim, era utópico achar que a criança que as crianças ficaram 2 anos em casa, principalmente com uma renda mais baixa, porque a mãe tinha que trabalhar. Nunca E parou, o pai né? nunca parou. Não fazia home office. Não fazia home office, né? Até porque ela não tem como, uma arrumadeira, uma faxineira, não tem como faxinar a sua casa home office, né? Uma cozinheira home office. Então, assim, a gente está falando de uma população que não teve home office, né? Que não teve como ficar isolada. 2 anos, eu estou dizendo. E essas crianças, ou elas ficaram sob cuidado dos seus irmãos, e na maioria das vezes elas saíam. Então, elas estavam na rua, de fato na rua. Né? Então, elas estavam à mercê de uma segurança que não existia. Né? Então, tinha também essa parte de abuso de violência doméstica, de abuso sexual. Tudo aumentou na pandemia, né? Tudo aumentou. E não é porque... teve uma época, né? Foi engraçado, que as denúncias de abuso sexual ou de violência doméstica tinham diminuído. Mas não é porque ela tinha acabado. É porque a escola sempre foi o principal local de você perceber o abuso. Então, na verdade, aumentaram esses abusos ou essas violências. É que a escola é onde você percebe. Então, a gente teve esses grandes problemas. Hoje, a gente está vivendo esse pós-pandemia, esse problema seríssimo que a gente vê de saúde mental nas crianças e nos adultos. Né? Uma violência dentro e fora das escolas, dos 2 lados. Né? Uma agressividade do aluno, uma agressividade dos professores, coordenadores de uma maneira geral. Todo mundo perdido, né? Como lidar com essa situação. Nunca se falou tanto em suicídio infantil, né? Dentro e fora das escolas. Então, assim, hoje a gente é vítima, né, de uma administração pública nessa parte escolar, né, de ter deixado as crianças como as grandes vítimas da pandemia, e o que a gente está vivendo hoje. Essa grande loucura, né, esse problema sério de saúde mental que a gente vive. Lana, por que você acha, né? Por que foi? Porque havia muitas evidências, eram muitas evidências, sim, de que a escola não transmitia da forma como se pensava, mesmo depois da abertura, a maioria das transmissões acontecia fora da escola. Sim. Só que isso era ignorado, era simplesmente ignorado. Ou eles buscavam evidências para tentar justificar, que eram evidências que eles mesmos, né? A sorologia, por exemplo. Mas né? isso, um grande responsável também tem a responsabilidade dos sindicatos dos professores, do poder público? Eu acho que é um misto da força sindical, dos professores, como um grande eleitorado, porque era uma medida, né, anti-eleitoral, vamos dizer assim, né? Não é popular.
quando grande parte do eleitorado é contra a abertura de um sistema, no caso das escolas, e aí um político vai lá e fala, não, nós vamos abrir. Né? Então você tinha a máquina do sindicato, né, representando os professores que não queriam trabalhar, que são muitos fortes, né? E, por outro lado, um pessoal sem vontade política para enfrentar isso. Então, a gente era... E são vontades ideológicas, na verdade, né? Então, são pessoas do poder público que têm uma ideologia acima do bem-estar público, né? E da razoabilidade. Que é o que você falou, você tinha evidências científicas internacionais. Então, como que você pode ter a 15ª economia do mundo na época, ou sei lá, 13ª economia do mundo, com as escolas fechadas e a última a abrir as escolas? Faz sentido? Né? Não faz o menor sentido. E não sei se vocês discutem no grupo também a questão da evasão escolar, né? Que é algo que já existe no Brasil há muito tempo, mas também se agravou com a pandemia. Muitos jovens e adolescentes pararam de estudar na pandemia e não regressaram. Exato. Vocês discutem isso? Sim. Alguma alternativa? Então, isso era uma das preocupações que a gente tinha desde o início, né? Porque um adolescente... a gente já tinha esse problema da evasão há muito tempo, como você bem falou. E, obviamente, 1 ano, 2 fora da escola, eles foram ajudar a botar dinheiro dentro de casa. Naturalmente, eles não vão voltar. Né? Então, essa era uma grande preocupação. E hoje, o que a gente discute é como você torna a sua escola atrativa para esse adolescente. Né? Por que a evasão é tão alta? Então, um dos motivos que a gente vê é que a escola ela não é interessante para esse adolescente. Então, tem alguns motivos, né? Mas se eu tivesse que listar os principais, talvez o primeiro, né? Ele não entende, às vezes, o que ele está aprendendo, porque ele não teve alfabetização na idade certa, ele não compreende, ele, muitas vezes é um analfabeto funcional, né? Então não está entendendo o que está sendo dado. E a outra coisa é que não é interessante, porque um adolescente que já trabalha, já precisa colocar dinheiro dentro de casa, e essa é a realidade do Brasil, ninguém está dizendo que não é o ideal. Não é o ideal, mas é o país que a gente vive. Um adolescente ajuda em casa. Então, assim, por que não ter matérias atuais que ele possa usar na sua vida atual? Sim. Dentro da escola. Que torna a escola mais interessante, né? Como uma formação técnica. Por que não ter uma formação técnica como o METEC dentro da escola? Que você ajuda a manter esse adolescente dentro da escola. Porque você torna a escola mais atraente para esse aluno. Porque ele já não está... Né? Quando ele não entender um problema e ela não ser interessante ao mundo atual, é outro problema. Então, a educação, nesse sentido de qualidade, de temas, foi aqui, principalmente pública, foi a que menos evoluiu. A gente vê evolução em tantos setores. Tecnologia, saúde, enfim, todos, né? Transporte. Você não vê essa evolução na educação. Do mesmo jeito que você ensinava uma criança, hoje na rede pública, eu estou dizendo, né? Há 20 anos atrás, você continua ensinando. Só que a qualidade... Então, não tem como pior. você manter com uma qualidade piorada, né? É só olhar os resultados internacionais dos exames que a gente participa. Então, como que você mantém esse adolescente? Então, a gente acredita muito que o currículo, né, no caso, precisa ser revisto com urgência, né? Principalmente para manter esse jovem dentro de sala de aula. E existe essa abertura? Isso pode ser feito em âmbito estadual? Sim. A escola, né, a educação, ela é descentralizada no Brasil. Né? Então, quem cuida do ensino médio, por exemplo, é o Estado. Né? O MEC, ele tem a BNCC, que são as diretrizes nacionais gerais, né, daquilo que precisa ser dado, e as escolas têm que cumprir, mas quem cuida mesmo do ensino médio, por exemplo, é o Estado, tanto das escolas particulares quanto públicas, né? E quem cuida da educação infantil, por exemplo, é o município. Então, em termos municipais, você cuida de educação infantil e Fundamental 1, e é Fundamental 2, e ensino médio é o Estado. Então, sim, a gente consegue fazer uma mudança, tanto via prefeitura quanto via Estado. O que precisa ter uma coisa básica, vontade política, porque não falta dinheiro. Então a gente ouve muito, falta dinheiro para a educação. Não é verdade. A gente gasta no Brasil... A gente investe tanto da Coreia do Sul, né? Exatamente, a gente gasta 6% do PIB. Isso é uma proporção tão alta quanto de países desenvolvidos,
como Suécia, por exemplo. O nosso grande problema é gestão, né? É gestão. Então, assim, o que falta é vontade política para encarar um sistema que é visto que não funciona. Então, um sistema que não está funcionando. Então, a gente, enquanto escolas abertas, uma das coisas que a gente briga é, bom, por que eu vou continuar apostando num sistema que não funciona? Então, se eu pegar os últimos 20 anos da educação, pega 2002, e ver o ranking do Brasil internacional de 2002 e compara com o de hoje, a gente só caiu. A gente só caiu. Então, continuo apostando num sistema que não funciona? Será que uma empresa privada não olharia os seus resultados e falaria, nossa, o que eu preciso fazer para continuar sobrevivendo? Não é assim que o governo deveria fazer, né? Que é o que ele faz em outros setores. Eu quero aproveitar o gancho de vontade política porque temos 2 representantes de escolas abertas que hoje integra a equipe de transição do governador eleito Tarcísio de Freitas aqui do estado de São Paulo. Você é uma delas. Sou. Quero saber quais são as principais sugestões que vocês têm para implementar aqui no estado de São Paulo. Bom, a gente tem 2 representantes, né? Eu como porta-voz do movimento e uma mãe de escola pública, mãe solo, Que também é do movimento. que também é do movimento, 3 filhos em 3 escolas diferentes, públicas, estaduais e municipais. Então, ela vai trazer uma riqueza de quem está na ponta, do consumidor, né? De quem é o usuário. Isso eu acho muito bacana, eu acho uma super conquista, não só pela importância que o movimento tem hoje, como também ter um governo que pelo menos está se propondo a nos escutar. Né, o que funciona ou não, mas na ponta, porque não adianta você falar que você é especialista, sendo que a pessoa que está na ponta está dizendo que não funciona. Né? E o que a gente busca enquanto movimento e para contribuir com esse governo de transição é como que a gente consegue juntos, né, sociedade civil e o poder público se unir para que a gente consiga trazer uma educação de qualidade em um mandato. Não dá para esperar mais 10, 15 anos, né? Para você transformar a educação, que é o que tantos especialistas dizem. Eu quero 20 anos para mudar a educação. Gente, não dá. Fala para uma mãe que acabou de ter um filho, uma mãe que tem um filho de 5 anos, daqui 15 nós vamos preparar teu filho para o mundo, tá bom para você? É óbvio que não. E dá para fazer? E dá para fazer. É claro que você não vai transformar, né, o Brasil no número 1, mas tem muitos parafusos que você precisa ajustar. A própria experiência de Sobral, né, no Ceará, Sobral. Em 3, 4 anos eles já viram resultados, né? Sobral aconteceu quase 20 anos atrás, gente. Então a gente ouve todo mundo que a gente conversa de educação, quando a gente fala de algumas sugestões que a gente dá, não, mas olha Sobral. Gente, dos 26, 27 estados que a gente tem um exemplo. Há 20 anos. E por que ninguém repete? É isso aqui, porque assim, não existe uma única pessoa Jamais. que acha a educação do Brasil boa. Sim. Não existe. Não. E, ao mesmo tempo, nada é feito. Nada Não existe essa transformação, como você está falando. E o que eu vejo é quem pode pagar por uma educação de melhor qualidade, paga, primeiro indo para a escola particular e depois agora já indo fazer faculdade no exterior fora. Sim. E não existe esse olhar assim, não, a gente precisa realmente melhorar isso que está aqui. Sim, exato. Se todo mundo sabe que está ruim, né? É E isso. ninguém faz nada. Eu acho isso muito louco, né? Porque quando a gente começou a conversar com as pessoas, porque vocês acabaram de começar o movimento, eu já faço isso há 20 anos. Tá bom. Então, há 20 anos você faz isso e nada está mudando. Não é possível, né? E assim, para tentar desdenhar, né, dessa força. Então, o que a gente quer é somar. Né? Então, porque todos os setores, todos, públicos, o governo buscou alternativas de melhoria de serviço público. Então, a gente não precisa ir longe. Você pega o SUS, né? Vou nem entrar no mérito se o SUS tem bom ou não atendimento, mas o SUS, os melhores exemplos do SUS são parceria público-privada. Então, você vai no Einstein aqui de Paraisópolis, você vai no Sírio-Libanês do Pequeno Príncipe, que é municipal, o Sara Kubitschek, em Brasília, as próprias UPAs
de Recife. Então, todo estado tem uma PPP que funciona. Então, aí você vai ver quais são os melhores exemplos do SUS, são PPPs. Aí você fala, nossa, que legal. Aí você vai na OSESP, na Orquestra Sinfônica. Gente, eles estão voando. Depois do quê? De uma gestão profissional. Então, assim, as pessoas têm que começar a olhar com, né, tipo, por que essa resistência de trabalhar uma parceria público-privada se o Estado já provou que ele não tem competência de gestão? Ele tem que prover educação. Isso não quer dizer que ele precisa gerir. Né? Ele pode pagar para alguém fazer. Né? E também não acho que isso é a bala de prata. Né? Mas é uma alternativa. Por que não tentar? Então você vê os especialistas que vão para Harvard, Stanford, um monte de lugares estudar educação e eles vêm com a teoria, isso não funciona, isso não funciona. Cara, vocês nem tentaram. Isso que a gente tem não funciona, isso é fato. Então o que a gente olha é resultado. Não está funcionando, nós somos contribuintes, nós temos o direito de exigir uma educação de qualidade e nós queremos mudanças. Chega, não dá mais. Né? Então, a única transformação social desse país tem que ser através da educação. Porque é a única maneira de transformar, de garantir dignidade, empregabilidade, né? Que a economia funcione a médio e longo prazo. Então, assim, é tão importante, né, quanto você tirar uma pessoa da miséria, porque ela precisa continuar pescando. Olha, você está falando de parceria público-privada, até estava dando uma olhadinha no Twitter do Escolas Abertas e eu vi que vocês têm várias publicações falando dessa parceria da Prefeitura de São Paulo com o Colégio Liceu Coração de Jesus, no centro da cidade aqui de São Paulo. Um colégio que já teve 3 mil alunos, né? Fechou. E agora fizeram uma parceria, como se fosse uma parceria público-privada, né? Porque a prefeitura vai fazer a parte de manutenção e os padres vão continuar com a gestão privada da educação. Exato. Né? Isso é um exemplo, por exemplo, que pode ser feito. Era um colégio super tradicional que estava quebrando e que a prefeitura veio e falou, não podemos deixar isso quebrar. Então, com o dinheiro da prefeitura, vai se manter uma escola tão importante e aí vai conseguir manter tanto os alunos da rede privada quanto da rede pública, vão receber os dois. Então isso é um exemplo, por exemplo, que pode ser feito. Isso é como se fosse um sistema de bolsas. Então a prefeitura pagando para alunos da rede pública estudarem lá, pagando para o liceu. Né? Não é diferente de um programa de bolsa. Se a gente for analisar friamente, é como se fosse um sistema de bolsas. E por que não? Né? Por que não ter esse tipo de alternativas? Né? E aqui na Prefeitura de São Paulo, vocês estão encontrando mais abertura com o prefeito Ricardo Nunes? A gente tem não tanta abertura com o Ricardo Nunes como a gente tinha com o governo do estado. A gente já sentou com a prefeitura, não com o prefeito, ele nunca nos atendeu, só por WhatsApp. A gente sabe do foco dele, assim, que ele valoriza a educação, mas a gente nunca conseguiu sentar com ele para apresentar a nossa proposta. E sim com a equipe dele, com a equipe dele sim. Né? Agora a gente acredita que nesse novo ano a gente vai conseguir trazer essa força, porque a gente está num momento que é crucial. Que as eleições né? Até porque as eleições são daqui a pouco também. Então a gente volta normalmente. Exatamente. O que a gente tem que garantir é que o direito das famílias se resguarde, né? Da sua liberdade de escolha, da sua liberdade de escolher onde seu filho vai estudar. Porque isso é um outro assunto que a gente levanta, né? Você tem o seu filho em uma escola privada, então se você não estiver satisfeita, você escolhe a metodologia, se a escola é legal, se ela não é legal e tal. Porque você vai lá e escolhe, se tem vaga tal, você matricula. Uma mãe de escola pública, ela não tem esse direito. Né? O direito dela é onde ela é o CEP dela. Geografia, né? Isso não é justo, né? Poxa, então assim, você não dar alternativas para essa mãe. Então o que acontece muitas vezes é que essa mãe, às vezes a escola não tem a ver com os valores da família dela. Por outro lado, a escola está lá e o professor falta, por exemplo, não vai dar aula, né? Ou enfim, alguma coisa acontece com o contrato de limpeza daquela escola e não tem aula. Então, assim, gente, a gente precisa ter uma eficiência melhor,
nesse segmento, né? Olana, quando você escuta, né, todo mundo falando que a pandemia, a imprensa e tal, parte da imprensa, vamos colocar assim, que a pandemia está voltando e que tem que usar as máscaras e que, né, alguns médicos dizendo que paramos de usar as máscaras em lugares abertos muito cedo. E com este governo que acabou vencendo as eleições presidenciais, você tem medo de que volte a fechar as escolas? Um pouco, simplesmente porque a gente vive num país onde a lei, na verdade, não vale muito, né? Então, a gente está vivendo hoje, por exemplo, acabou de sair um decreto em Salvador, exigindo que as crianças usem máscaras nas escolas, né? E nos transportes públicos. Eu não sou nem a favor nem contra usar máscara, não é isso. Mas a questão é a seguinte, se em lugares como supermercados, shoppings, não é necessário usar máscara, por que você sempre penaliza a criança? Se já é provado que aquilo dentro de sala de aula tem uma perda. Sim. Nessa parte, né, do desenvolvimento da criança e tudo mais. E isso aconteceu agora em Salvador, essa semana. E você precisa ter uma justificativa sanitária para fazer isso. Essa é a lei. Isso está valendo. Tem algumas cidades no interior de São Paulo que também já estão exigindo máscaras. Então, essa é a minha única preocupação. Mas, ao mesmo tempo, aqui em São Paulo está exigindo máscara. Exato. Tem algumas outras cidades também. Só que a gente tem aqui em São Paulo uma lei que foi a gente que conseguiu, inclusive, que é a essencialidade da educação, né, que garante as aulas presenciais. Então, a não ser que haja uma justificativa sanitária plausível, as escolas fecham. Mas o grande problema é a aplicação da lei, né? Porque qual é a justificativa sanitária que eles deram no passado? Eles não tinham, né, quando o governo mandava abrir. E eles mantinham fechadas. Então, enfim, no final, a vontade política é que realmente sempre prevalece, mas hoje a gente está organizada, né, enquanto movimento. Então, se vier, a gente vai reagir. Lana, e parece que uma outra discussão que rolava também muito nos grupos aí de escolas abertas era com relação ao material escolar, né, os livros didáticos. O que vocês encontraram? Porque as mães passaram a ser um pouco professoras também, né, por conta das aulas remotas e tudo mais. Parece que os pais ficaram mais atentos ao material dos alunos. E aí, o que rolava de discussão? O que elas trouxeram aí de... Acho que a pandemia trouxe isso, né? As aulas, quando entraram para dentro da nossa casa, a gente viu o que é dado, tanto nos livros quanto nas próprias aulas. E aí a gente descobriu um mundo que a gente desconhecia enquanto pais, que é aquilo que a gente chama de doutrinação em sala de aula. Né? Você usar da sua influência enquanto líder, no caso professor, para prevalecer aquilo que você acredita. E nos materiais não é diferente. Tem até um grupo que é super organizado, que a gente também é coligado, chamado De Olho no Material Escolar, que é super bacana, que é ótimo, que é maravilhoso, e que eles analisaram, para você ter ideia, todos os livros escolares do país, todos. Não existe um livro no Brasil hoje, de nenhuma editora, que não tenha um viés político, partidário. Então, isso é super preocupante, porque a educação ela precisa ser apartidária, mas não é o que acontece. Então, hoje, realmente tem esse grupo, nós, enquanto escolas abertas, a gente busca o quê? Alertar aos pais de que eles precisam participar, eles precisam estar dentro da educação dos seus filhos, das escolas, que, aliás, isso é um direito constitucional, a educação se faz entre escolas e pais, né? Isso está garantido. É que até a pandemia, até hoje, isso não era hábito, né? Nem os pais estão acostumados, nem as escolas estão acostumadas a lidar, né, com os pais questionando as escolas. Estão acostumados a lidar só com os professores, sindicatos e parlamentares. Mas é extremamente importante porque realmente, infelizmente, isso acontece dentro de todas as escolas. Não é de uma ou outra escola. Isso é um fato. Isso é um fato até pela formação que a gente tem, né, dos nossos professores, né? A nossa formação docente. Alguma medida concreta de entrar em contato com a escola, com os professores? A gente traz o movimento mais como think tank. Então, a gente traz o que os pais precisam, eles nos procuram.
a gente envia o que eles precisam, materiais, a gente dá a parte de normativas, até sugestão de textos, cartas, e ajuda até nessa parte de conversa, né? Desse diálogo entre escola e pais. Mas a gente não chega a entrar nas escolas. A gente já conversou bastante com a Associação das Escolas Particulares, com o Sindicato das Escolas Particulares, com as próprias, algumas regionais, no caso de escolas públicas, mas isso tem que ser feito pelos próprios pais. Não adianta, porque isso é no dia a dia. A gente tem em São Paulo, só na rede pública estadual, 5.300 escolas. Fora a rede municipal, fora a rede particular. Então, quer dizer, é imenso. É a maior rede do Ocidente. Então, não tem como a gente precisa trazer essa informação para a família, né? E ela conseguir agir. A gente até separou um vídeo aqui que está publicado, inclusive, no Twitter, da página de Escolas Abertas. Sim. O vídeo está pronto, vamos lá para soltar. Gustavo, por que você quer sair do objetivo? Porque eu tô fazendo o L na apostila. Porque tá fazendo L na apostila. Gente, tô aqui com a apostila da escola. Calma, deixa eu mostrar a capa, ó. Objetivo, 3º ano, Gustavo. Na primeira página, o que nós temos? 2 meninos fazendo o L na sala de aula. E um está com a camiseta vermelha. O que vocês acham disso? Ó, apostila do objetivo, hein? Meu filho que viu isso. E aí, Lana, esse 3º ano, o quê? 10, 11 anos? Acho que por isso, 9, 10 anos. Então, é isso, né? Esse é o exemplo de um material escolar que existe uma figura onde o aluno interpretou essa figura como um movimento partidário, né? Então, enfim, esse é o nosso questionamento, né? É lugar? Né? É isso que se ensina na escola? A gente não é contra discutir política na escola, muito pelo contrário. A gente acredita, inclusive, que política é parte, né, do diálogo e precisa ser explorado, né? Mas você tem que trazer os dois lados, ou todos os lados necessários, né? E a partir do momento que um aluno, uma família ou alguns alunos se incomodam com a atitude ou do líder, ou do professor, ou do coleguinha, né, ou do próprio livro, precisa se atentar. A escola precisa se atentar. Né? Então, esse caso específico, a gente recebeu esse vídeo de uma mãe, né? E aí a gente recebeu ele, na verdade, 3 vezes, mostrando o que estava acontecendo nesse material. Houve uma discussão enorme, que isso era uma figura, inclusive, que a escola usa nos livros desde 2015, entendo, né? Mas que acho que isso que é o importante, chamar a atenção que se até agora não se atentou que isso pode ser interpretado de uma maneira partidária, então que agora a gente olhe com esses olhos. Porque a gente está vivendo um momento muito polarizado no Brasil e em muitos países, né? E dentro da escola precisa ser respeitado o que o aluno está sentindo, né? Então, assim, prefiro acreditar que realmente foi sem querer, né? Embora eu sempre chamei meu professor levantando o dedinho, né? Só o dedinho. Eu nunca fiz nenhuma letra do alfabeto com a letra, mas até aí, ok. O X é não ignorar quando a mãe, a criança questiona. Elas têm esse direito. Eles têm esse direito de questionar. E vice-versa, né? Se um aluno está trazendo esse tema e está incomodando o coleguinha ou o professor, a mesma coisa. Então, é o princípio do respeito, a ideologia do respeito, né? E não da doutrinação. Lana, você já havia trabalhado com educação antes? Não, trabalhado não. Eu venho da área de tecnologia. Eu fui diretora de marketing quase 20 anos do mundo de telecom e tecnologia. E o que eu fazia em educação era só trabalho social. Eu sempre fui muito ligada a trabalhos sociais, no terceiro setor, como, vamos dizer, buscar desde alimentos até levantar recursos, mas em educação foi a primeira vez. E foi assim um curso de imersão, né? E hoje você está dedicada integralmente hoje eu sou a esse projeto. full-time job,
pro bono, né, nessa parte de educação, porque não dá tempo. Não dá tempo de fazer outra coisa. Mas aí também o bichinho picou, né? Eu fui picada por esse bichinho, né? De ver o que vocês falaram, né? De quando a gente se mobiliza, Agora, vai. eu só queria voltar, a gente estava falando que se você faz parte, integra a equipe de transição do Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo. A gente está falando de parcerias público-privadas. Qual seria, assim, a medida que você adotaria se começasse no ano que vem, assim, para a educação aqui no estado de São Paulo? Qual é o maior gargalo? Acho que são alguns. O primeiro, acho que São Paulo precisa e tem urgência em ser o número 1 da educação no Brasil, e não somos. E por quê? Simplesmente porque é a maior economia da América Latina. Então, teria que ser óbvio, na maior economia da América Latina, a gente ter a melhor educação. Não faltam recursos, né, e nem financeiros, nem de outras naturezas. Então, acho que a primeira coisa é, a gente precisa ter um currículo com alfabetização na idade correta inicial. Então, a gente hoje no Brasil, a gente não tem, a gente está na contramão do mercado. Então, o Brasil, ela escolheu uma ciência a seguir na alfabetização que é antagônica com o mundo. Então, a gente é um dos poucos ou o único país do mundo que ainda escolhe um tipo de alfabetização. O método, você fala? O método de alfabetização, e que ele não funciona direito. E que no Brasil, nossas crianças são alfabetizadas a partir de 7 anos. No resto do mundo, as crianças são alfabetizadas a partir dos 5 anos. E isso provoca, sim, na criança, e ao longo da sua trajetória, um problema sério na aprendizagem. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é prover uma educação de qualidade, de fato, mexendo no currículo e no método. O método, ele vai ao longo da trajetória. A terceira coisa, a gente precisa fazer uma reforma com urgência na nossa licenciatura, né, na formação dos nossos professores, né, e continuar investindo nessa formação continuada. E, por fim, acho que buscar essas alternativas para a gente não ficar tão refém do Estado, né? A gente precisa de alternativas inovadoras que deram certo em outros países do mundo e que ajudaram alguns países a sair do buraco da educação, né, e começar a levantar. Então, acho que são esses 4 principais pilares. Porque se eles juntam, eles acabam fazendo a coisa transformar. Ilana, o que fazer? Porque não podemos esquecer que o tempo perdido com as escolas fechadas, ele não foi recuperado. Não. Ele não foi, ele dificilmente será. O que eu acredito que pode acontecer, conversando com especialistas na área, e minimizar isso, Sim. essa perda. Sim. Para minimizar essa perda, o que pode ser feito? A gente precisava, com urgência, dessa interferência público-privada, vamos dizer assim, acredito só nessa parceria, para que a gente possa trabalhar os contraturnos. Uhum. Porque também não adianta você correr com o currículo, uma criança que ficou 2 anos sem estudar, se ela não aprendeu a ler e escrever. Então, e não dá para deixar essa criança, de repente, de 11 anos, sem estudar algumas matérias importantes. Então, a gente precisa focar no que é importante. Então, o que é importante hoje? Entender quais são os gaps que essas crianças ficaram, trabalhar esses gaps e ainda trazê-los para o contraturno, porque senão não vai dar tempo. Né? Então, a gente precisa identificar os gaps e focar naquilo que é importante. Não adianta eu correr com física se a criança não entendeu o beabá da matemática. Então, eu preciso focar no beabá da matemática, preciso focar no beabá do português. Não adianta ficar dando geografia. Não é que não é importante, mas o mais importante é focar nessas perdas. E aí, sim, entrar com alguma medida bastante eficaz com o governo no contraturno. Acho muito difícil o governo sozinho fazer isso. Né? Até pela falta de agilidade que o governo tem, pela máquina mesmo. Por isso eu mencionei fazer parcerias com organizações, institutos ou PPPs que possam atuar junto a isso, porque tem muita criança que já não é mais criança, né? Então, você vê uma faixa etária que ficou mais prejudicada?
Olha, é difícil, porque acho que os mais velhos teve a evasão. Né? Aí você pega os mais novinhos, que já deviam estar alfabetizados, já estão nesse limbo. Né? Então, eu acho que os que mais sofreram mesmo, na minha opinião, foram os menores. Né? A faixa de alfabetização. A faixa da alfabetização, a primeira infância e a alfabetização. Que talvez seja o que a gente acha que menos sofreram, mas na verdade não é real. Né? A gente vê os relatos das mães. Então, mas eu acho difícil a gente concluir quem foi o mais prejudicado, sabe? Eu vejo isso na minha casa. Eu tenho 3 filhos em 3 idades diferentes. Então, o meu pequeno tinha 2 anos e meio quando a pandemia começou. Então, assim, ele estava lá, né? E os meus 2 mais velhos, 11, 12, 13, estudando no online. Parecia que estava tudo bem com os mais velhos e o outro achando que estava brincando, né? Porque eu estava bem. Estava numa casa, confortável, todo mundo bem, mas não. O meu menor foi o que mais sofreu. Porque ele ficou sem rotina, ele não tinha contato com amiguinhos, nem online, nem em lugar nenhum. Né? Ele teve mais dificuldade na volta da escola, adaptação. E ele não estava em alfabetização. Eu fico vendo as mães, eu vejo as mães, os relatos das mães alfabetizando os seus filhos. É uma loucura, gente. Eu peguei a alfabetização. Não, eu acho que essa foi a pior fase. Porque a gente não sabe alfabetizar. Claro. Tem método, né? Tem método, a gente não sabe. A gente sabe que deu certo ou não deu certo. A gente não sabe. Né? Então, a gente não é professor. Né? A gente teve que se virar. Mas eu acho que essa faixa foi talvez a mais... É uma opinião, na verdade, né? Lana, você conhece o Renato Feder, que foi indicado para ser Sim. secretário de Educação? Você conhece o trabalho dele? Conheço pouco o trabalho dele, não tão profundamente quanto eu conheço do Roscielli, mas a gente já acompanhava o trabalho dele no Paraná. Né? Então, assim, a gente está bastante feliz com a indicação. Acredito que ele vai ser um bom secretário aqui no Estado. Eu já conversei com ele 2 vezes por telefone. Né? A gente tem uma reunião na segunda-feira agora, começa as reuniões oficiais, mas assim, as mudanças que ele promoveu dentro do Paraná são mudanças que nos animam. Então ele introduziu, por exemplo, no currículo matérias mais atuais, né? Como programação, né? Apresentação em público, empreendedorismo, por exemplo, para crianças, né? Adolescentes de idade média, de idade média, de colegial. Ele abriu agora uma RFP de 20 e poucas escolas, né, para fazer uma PPP. Uma RFP no mercado. Ele anunciou que ele estava abrindo como se fosse uma concorrência para PPPs no Paraná, para fazer um teste, um piloto. Né? Então, ele tem esse lado de um olhar inovador. A gente acredita que vai ser muito bom para São Paulo. Tem cidades que tiveram destaque, assim, como lidar com essa pandemia, que vocês ficaram sabendo, assim, que é um trabalho louvável? Não, porque nenhuma ficou aberta. A gente aqui, o Brasil, eu chamaria isso de desastre total, né? Nenhuma cidade foi modelo aqui. Nenhuma. Né? O Brasil realmente ficou fechado há muito tempo. São Paulo começou a abrir as escolas em setembro, outubro, mas mesmo assim, lá de 2020, mas só também fora do período escolar, né? Só depois de um certo horário. Não podia ser dado matéria, então a verdade é que a gente não tem nada a se orgulhar desse momento do país, em nenhuma cidade. Lana, no passado, enfim, discutiu-se muito a questão do homeschooling, né? O ensino domiciliar, parece que tem um projeto parado no Senado a esse respeito. Existe até uma associação nacional de homeschooling, parece que atende 8 mil famílias no Brasil, nem sabia que tinha tanta gente fazendo homeschooling. Se conhece, o que você acha desse tipo de método de ensino domiciliar, que é comum em vários países, né? Então, não é algo que a gente se aprofundou, a gente chegou a se reunir para entender qual seria o nosso posicionamento em relação ao homeschooling. E o que a gente percebe é o seguinte, o que a gente decidiu é o seguinte, não é um tema que a gente discute entre nós, escolas abertas, mas que a gente acredita na liberdade de escolha da família. Então, eu preciso respeitar o direito da família escolher o que é melhor para o seu filho. Né? Para mim, Lana,
talvez não funcione homeschooling, mas eu tenho que respeitar a sua escolha, se assim for, de optar pelo homeschooling. Mas o que eu acho mais curioso é que as pessoas confundem o homeschooling no Brasil, né? Porque justamente quando a gente entrou em aulas online, virou homeschooling para todo mundo. Então, quando você fala homeschooling, parece aquela coisa que, assim, abre o computador, a professora está de um lado, você do outro, e aquilo é homeschooling. Não. Ou é a mãe. Não é, exato. Aí fala que a mãe não sabe ensinar, ou a pessoa que está lá. A verdade é que esse projeto de homeschooling, ele é um projeto que é embasado, que tem regras, que tem leis, que a família, enfim, se compromete com, né, com o governo, com o Estado. As crianças são testadas, né, elas têm que comprovar que elas, né, que elas estão sendo avaliadas. Então, não é simplesmente abrir o computador e dar aula. Então, tem todo um processo em cima disso e que ela funciona para um número X de famílias. Não acredito que no Brasil isso, né, vai ser uma coisa em massa, não. Né? Acho que é isso que você falou, vão ser 8 mil, 15 mil famílias vão ser beneficiadas, caso escolham. Mas, obviamente, essas famílias vão estar sendo monitoradas pelo sistema. Não tem nenhum tipo de tem uma regulação. Né? Exato. Então, vai ser... Você precisa fazer testes, provas para avaliar. As crianças vão ser avaliadas. Não é a mãe que ensina, é tutor. Então, a gente está falando de uma educação para poucos e para quem tem condições financeiras. Né? Então, enquanto escolas abertas, a gente respeita, a gente não tem nenhuma opinião se é bom ou se é ruim, mas a gente acredita que a família sabe qual é a melhor escolha para o seu filho. E isso precisa ser preservado. Né? Tem gente que escolhe o sistema Waldorf, tem gente que acha que tem que ser o socioconstrutivismo e tem gente que acha que tem que ser uma escola bilíngue e a outra, coitada da mãe, não tem escolha, né? Então, quem sou eu para tirar o direito de escolha daquele pai se ele acha que trazer tutores para o seu filho na sua casa é melhor, né? É a escolha dele. Maravilha. Lana, bom, Escolas Abertas foi aberto durante a pandemia com uma causa, um objetivo muito específico, né? O nome já é bem autoexplicativo. E como é que você vê o futuro do movimento? Quais são os objetivos que vocês têm a partir de agora, né? A gente começou, como você falou, né, para abrir as escolas de São Paulo e acabou ecoando no resto do Brasil. Então, a gente percebeu que essa voz toda, né, não podia se calar. Então, o que a gente busca é ocupar esse espaço de garantir o direito das famílias na educação dos nossos filhos. Né? Então, nas discussões de educação, a gente precisa ter lugar. As discussões de educação não podem mais ser feitas somente com profissionais de educação, com sindicatos, parlamentares e especialistas. A gente precisa de uma outra figura junto, né, para compor isso, que é o consumidor, né, quem recebe, que somos nós, usuários. Então, a gente quer ocupar esse lugar e o que a gente busca é isso, que a gente consiga ter... efetivar em São Paulo, a partir de São Paulo, lógico, e no resto do Brasil, uma educação de qualidade para que a gente possa ter, de fato, uma transformação social. E só a educação, a gente acredita que é a grande ferramenta. Então, esse é o espaço que a gente acredita que a gente vai ocupar. E para quem está nos acompanhando aqui, como é que faz para entrar em contato com vocês, para acompanhar as publicações? Então, é só procurar a gente no Insta, é @escolas.abertas. No Twitter também é Escolas Abertas. E a gente vem agora com um novo planejamento de comunicação, que a gente vai apresentar a partir de janeiro para todo mundo, de como as pessoas podem fazer parte. E o mais importante agora é seguir, apoiar, ver as pautas que estão acontecendo. Tem muita coisa acontecendo neste momento, inclusive no Congresso, que pode mudar os rumos ou não da educação, que a gente tem que estar atento e ser ouvido. Né, como famílias, né, para que esse nosso direito de escolha e liberdade de escolha não seja assassinado, mais uma vez. É isso, a gente quer agradecer muito a tua presença aqui Obrigada, no Programas Liberais. Eu que agradeço. Super obrigada pelo espaço e contem sempre com a gente. Foi um ótimo bate-papo sobre educação.
Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando a você que gosta do conteúdo da Revista Oeste, mas ainda não é assinante, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou então entre em revistaoeste.com/assine e nos ajude a continuar a exercer um jornalismo independente. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal da Revista Oeste no YouTube, deixe seu like, ative as notificações, deixe seu comentário e nos acompanhe. Até uma próxima. Obrigada.